Fala aí, galera, vai tudo bem? Gente, você tá chegando aqui procurando a resolução da prova, né, do Colégio Militar. Então, se você não me conhece, eu sou a Solamita Guedes e esse é o canal Matemática e Vida. Então, já aproveita, deixa seu like e pode se inscrever sem medo nesse canal, que sempre tem muita coisa boa para você. E hoje nós vamos começar a resolver essa prova que aconteceu domingo. Eu quero que você deixe nos comentários como é que você saiu de acordo com o que você for vendo a correção, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá. Número 1, diz assim, ó, a foto aérea abaixo é da Praça Tomás Coelho, local onde acontecem as formaturas do Colégio Militar do Rio de Janeiro. No centro, há dois palcos, um no formato de um pentágono e outro circular. E aí ele mostra esses desenhos aqui, ó. A seguir, né, a gente tem o esqueminha dos dois palcos. Então, ó, aí aqui, ó, ele tem 4 metros, mas tudo tem 6. Então, daqui, a gente já pode ver, né, sem nem olhar a questão nem nada, que esse pedacinho aqui vai ser o 6 menos esse 4 que tá aqui. Ou seja, aqui é 2, tá? 2 metros. Beleza. Mas vamos ver a pergunta. A pergunta diz assim: as áreas A e B, né, que aqui, ó, A e B, juntas equivalem à área C, ok? E a área A tem formato de um retângulo com 8 metros de base, que a gente não tinha aqui, né? Não estava mostrando na figura. Então, já vou colocar aqui que aqui tem 8 metros, ok? O comandante do Colégio Militar deseja pintar o piso dos palcos com a famosa cor verde oliva usada no Exército, sabendo que uma lata... Ó, isso aqui é importante. Uma lata cobre 4 metros quadrados de superfície. Quantas latas de tinta são necessárias para pintar os dois palcos? Então, gente, sempre, né, que a gente tem uma unidade de medida elevada ao quadrado, a gente está falando de área. Então, uma lata de tinta cobre 4 metros quadrados de área. Ele quer saber quantas latas de tinta eu vou precisar para pintar os dois palcos. Então, eu preciso saber a área dos dois palcos. Só vou precisar saber desse palco aqui, né? Porque ele fala que essas duas áreas juntas é igual a do palco C. Então, só preciso achar essa área e saber que essa área aqui é a mesma dessa. Bom, o palco, que é um pentágono, né? Ou seja, tem 5 lados, ele é formado por um retângulo e um triângulo. Então, a gente precisa lembrar como é que faz a área dessas figuras. A área do retângulo é base vezes altura. No caso aqui, a base, ó, que é igual aqui, ó, base, é 8. E a altura, 4. Então, a área, vou botar um azinho aqui, ó, a área da parte A é o quê? É base vezes altura, que no caso é o quê? 8 vezes 4, que é quanto? 32 metros quadrados. E a do triângulo, dessa areazinha B aqui? Bom, como é que calcula a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2, né? Bom, a base do triângulo é essa mesma base do retângulo, então é 8. E a altura do triângulo? É esse 2 que a gente achou aqui, dividido por 2. Ó, posso cortar aqui e aqui, né? Vai ficar telefone conveniente. Então, ficou 8 metros quadrados. A área dessa partezinha aqui vai ser o quê? 32 mais o 8, que dá o quê? 40 metros quadrados. Então, quanto que tem de área aqui esse palco C? Também mede 40. Então, a área total que eu vou precisar pintar é 40 mais 40, ou seja, a área total é igual a 80 metros quadrados. Bom, beleza. Agora, vamos voltar à questão. Eu tenho que pintar 80 metros, né? E ele fala que uma lata de tinta eu pinto
4 metros quadrados. E eu tenho que pintar 80 metros quadrados. Bom, quanto cabe, né, dentro desse 80, esses 4 metros? Quantos 4 metros eu vou precisar fazer para completar 80 metros quadrados? É só você pegar 80, né, e dividir por 4. Ó. 20. Então, vou precisar de 20 latas de tinta. Eu tenho aqui no canal, gente, isso aqui tem como fazer por regra de 3, tá? Mas como eu não sei se todos aprenderam, porque é uma prova que visa a entrada no 6º ano, mas aqui no canal eu vou deixar na descrição uma playlist que tem um monte de coisa para te auxiliar em conta de dividir, fração, porcentagem, tudo, tá? Então, vai lá na descrição que tem uma playlist completíssima sobre isso. Número 2. A tia May, né, proibiu o Homem-Aranha de usar suas teias para subir ao telhado e aproveitar seus momentos de lazer e treinamentos de super-herói. Ela se aborreceu por conta da sujeira que as teias deixavam nas paredes. O Homem-Aranha decidiu, então, construir uma escada de concreto com 102 degraus. Cada degrau terá um formato de um paralelepípedo, que eu já até desenhei aqui, ó. De dimensões 1.200 milímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 3 decímetros de altura. Aqui, gente, nós já temos um problema, porque a gente não pode trabalhar com unidades de medidas diferentes. Então, ó, repara que eu já até coloquei aqui as nossas unidades de medida, porque nós vamos trabalhar com transformação de unidades de medidas, tá bom? A gente tem que escolher uma unidade e transformar todo mundo para essa unidade, ok? Aí fala, o cimento utilizado para fazer o concreto é vendido em sacos. Se com um saco de cimento eu faço 2 metros cúbicos, lembra que eu falei na questão que toda vez que aparece metros quadrados, a gente está falando de área? Toda vez que a gente fala de metros cúbicos, nós estamos falando de volume. Muito bem. Aí ele pergunta, quantos desses sacos, né, de cimento, no mínimo, o Homem-Aranha vai precisar comprar para construir todos os degraus dessa escada? Então, essa palavra aqui no mínimo também, porque pode ser, né, gente, que eu faça certinho, mas com a quantidade de sacos de cimento, mas chega lá no degrau, eu não vou usar tudo, mas eu vou precisar comprar um saco de cimento, tá? Então, preste atenção nesse detalhe aí. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, como a gente está falando da área em metros cúbicos, então eu vou transformar todas essas unidades aqui para metro. Então, nós queremos chegar em todas as unidades para metro. Bom, primeiro, ele está em milímetro. Milímetro está aqui. Para transformar em metro, quantas casas você vai andar, ó? 1, 2, 3. E essa andada, né, gente? Cada andada dessa significa o quê? A vírgula andando uma casa para trás. Ou, como você também pode ter aprendido, a cada passada para trás eu divido por 10. Só que é isso, né, gente? Toda vez que nós dividimos por 10, a gente vai andando com a vírgula para a esquerda, tá? Então, Sula, mas não tem vírgula. Quando não tem vírgula, é como se estivesse aqui no final do número a vírgula. Então, por exemplo, o 1.200 milímetros, eu vou andar 3 casas para trás com a vírgula. A vírgula tá aqui, né? Ó, acompanha comigo. 1, 2, 3. Então, vai parar aqui. Então, 1.200 milímetros é a mesma coisa que 1,2 metros. E agora o 40 centímetros. Bom, 40 centímetros está aqui, ó. Então, para eu passar para metro, quantos passos eu vou dar para a esquerda? 1, 2. Então, eu vou andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Vírgula está aqui no final, né? Ó. 1, 2. Parou aqui a vírgula. Então, significa que 40 centímetros é a mesma coisa que 0,4 metros. E, por último, 3 decímetros. Bom, 3 decímetros, decímetros está aqui. Para passar para metro, eu vou precisar andar só uma casa para trás. Então, se a vírgula está no final, vai andar uma casa para trás, vai ficar aqui, ó, 0,3, ou seja, 0,3 metros. Tudo bem? Então, ó, repara, nós temos
1,2 metros de comprimento, 0,4 metros de largura e 0,3 metros de altura. Então, vamos calcular o volume disso? Eu até fiz um rascunho aqui, que a gente vai fazer essa conta, né? Como é que calcula volume? São multiplicações dessas três dimensões, comprimento, largura e altura. Então, o que eu vou fazer? 0,3 vezes 0,4 vezes 1,2. Mas a sacada, né, que tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar com vírgula, é o quê? Quando você multiplica, você pode multiplicar desconsiderando a vírgula. Você pode esquecer a vírgula, esquece a vírgula. Então, na verdade, é como se você fizesse assim: 3 vezes 4 vezes 12. Hoje tá difícil gravar, não sei se tá aparecendo. O rapaz tá dentro da minha rua. Ah, Senhor. Então, olha só. 3 vezes 4 vezes 12. Sula, mas e a vírgula? No final, a gente vai considerar todas as casas decimais. Porque, por exemplo, essa conta aqui que a gente está fazendo, tem quantas casas decimais envolvidas? Bom, a gente tem essa casa decimal aqui, 1, 2, 3. Lembrando, né, gente? O que é casa decimal? É a quantidade de números que tem à direita da vírgula. Tudo bem? Então, no final, eu vou acrescentar 3 casas decimais, mas eu posso fazer a conta esquecendo a vírgula. Então, aqui ficou, ó, 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes 12 dá quanto? 144. Aí, eu vou acrescentar 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai vir para aqui. Então, na verdade, é 0,144. Mas isso aqui, gente, é o volume de 1 degrau. E o Homem-Aranha fez 102 degraus. Então, nós vamos precisar multiplicar isso por 102. Então, gente, é a mesma coisa. Eu posso fazer essa conta aqui de multiplicar sem pensar nisso aqui, né? Fazer 144 vezes 102. E, no final, acrescentar quantas casas decimais eu tenho envolvida nessa conta, que no caso são 3. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Olha aí. Agora, a gente vai acrescentar 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, a quantidade total, né, de volume, de metros cúbicos de cimento que eu vou precisar é 14 e os quebrados, né? Então, eu tenho esse volume total. O que eu posso fazer? Eu posso fazer minha conta só com 14 e depois eu acrescento mais um saco de cimento para poder resolver esse quebradinho aqui, mesmo que sobre cimento, né? Porque a gente não vai deixar nada pela metade. O que o problema diz? O problema diz que um saco de cimento faz 2 metros cúbicos. Então, um saco faz 7 metros. Não, 7 não, 2. Não é isso? E eu preciso de 14 metros cúbicos. Quantos sacos de cimento eu vou precisar aqui? Vamos resolver isso aqui por regra de 3. Tem lá na playlist, tá? Ensinando a fazer. E também você pode fazer isso como você faria, né? Sem a regra de 3. Você vê quantos 2 metros cabem aqui. Então, só você fazer 14 dividido por 2, né? Dá 7. Ou seja, eu tenho 7 vezes esses 2 metros cúbicos. Como é que eu faria por regra de 3? Bom, se com um saco de cimento eu faço 2 metros cúbicos, com quantos sacos de cimento eu faria 14? Então, a gente sabe que a gente multiplica cruzado aqui, ó. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 14, 14. X é igual a 14, dividido por 2.
x é igual a 7. Sula, não aprendi isso. Então, como eu disse, você pode fazer isso pelo modo intuitivo, né? Que é tentar descobrir quantos 2 metros cúbicos... Ai, desculpa, garfo aqui. Cúbicos. Cabem aqui desse 14 metros cúbicos. É só você pegar 14 e dividir por 2, que você vai achar o mesmo 7. Ou seja, vai precisar de 7 vezes isso daqui, do saco de cimento. Gente, mas aí lembrando, né? Para fazer 14 metros cúbicos. Só que o total de degraus vai exigir da gente 14 vírgulas quebradinho. Então, isso aqui só faz os 14. Os quebradinhos, vou precisar comprar um saco de cimento. Óbvio que eu não vou usar todo, mas vou precisar comprar, né? Então, no caso, são 8 sacos de cimento. Resposta, letra B. Ok? Bom, próximo vídeo eu vou continuar essa correção, senão fica muito longo cada vídeo, tá bom? Não deixa de dar seu like e comenta aqui dessas questões quais você acertou e quais você errou. Beijo e até o próximo vídeo.